Olá, começa agora o Conversa Franca. É muito bom ter você conosco em mais um programa aqui, na TV Princesa. Hoje eu entrevisto o bispo da Diocese de Campanha, Dom Diamantino Prata de Carvalho. Dom Diamantino é natural da cidade de Manteigas, Portugal, e tem 73 anos. É bispo diocesano desde 2 de maio de 1998 e está à frente de paróquias em 49 cidades, abrangendo uma região que vai de Guapé até Passa Quatro. Dom Diamantino, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Conversa Franca. O prazer é meu poder comunicar-me com os meus diocesanos aqui da cidade mais populosa da diocese, precisamente Varginha. Então vamos ao que podemos realmente transmitir, que no fundo é a partir da vivência da fé, da campanha da fraternidade, e assim comunicarmos aquilo que a Igreja pede, é sempre o Evangelho de Jesus Cristo. O senhor, português, natural de Portugal, de Manteigas, como que é para o senhor vir ao Brasil? O senhor tem um pouquinho de sotaque ainda, não perdeu esse sotaque português ainda, Dom Diamantino. Como que foi essa trajetória do senhor vir ao Brasil? Bem, já desde 1964 que eu pensei em ser padre. Em 1965, cursei o seminário Garnistock na Bélgica, de língua alemã, e vim para o Brasil em 1966, fazendo aqui ainda o terceiro ano do ensino médio, e depois fui fazendo os estudos superiores até 1962, quando me ordenei padre. Então já estou há 48 anos no Brasil, bem mais velho do que você. E, por sinal, também já tenho a dupla cidadania desde 1974, então eu me sinto muito bem aqui neste país que me acolheu. E à frente da Diocese de Campanha desde 98, né? Mas antes eu já trabalhava em São Lourenço como pároco da paróquia São Lourenço Mártir. Então, para mim já não era grande novidade, porque participava das reuniões, das celebrações, então já estava bem inserido na Diocese da Campanha, inclusive até participava dos conselhos diocesanos. Por isso me sinto assim bem integrado nesta igreja particular. A gente vai conversar hoje sobre a campanha da fraternidade. O tema desse ano é Fraternidade e Tráfico Humano. E o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual que é o objetivo da campanha da fraternidade, que é realizada todos os anos aí pela Conferência dos Bispos do Brasil? Em primeiro lugar, a campanha da fraternidade, já diz pelo nome, é fazer com que todas as pessoas tenham consciência de serem irmãos, de serem irmãs, por isso fraternidade. Segundo momento é que a campanha da fraternidade é a experiência brasileira de vivenciar a quaresma, tempo dedicado à reflexão, à penitência, à conversão de vida e de hábitos. Então, como os bispos há 50 anos intuíram que esse jeito de celebrar a quaresma era oportuno, adequado à nossa realidade, então desde aquela data, 1954, criaram a campanha da fraternidade. E desde 72, ela enfoca sempre um problema social, como o deste ano, o tráfico humano, que na linguagem oficial do acordo do protocolo de Palermo, diz que é realmente algo indigno do ser humano e também que os países devem cercear, punir e vigiar para que isso não aconteça, já que, como nós cristãos, cremos e sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai, do céu, por isso, irmãs e irmãos, não podemos escravizar, pegar gente de outras nacionalidades e explorá-las depois com trabalhos ou forçados ou então a exploração sexual. Esse é o grande problema que até o Papa Francisco chama de chaga social e até de indigno do ser humano, ignóbil, até diz assim. Então significa que nós temos que estar conscientes dessa realidade e jamais traficar um ser humano, raptá-lo do seu lugar de origem para, às vezes, com promessas mirabolantes, depois explorá-lo através de serviços indignos, como a própria prostituição. Então, a Igreja, consciente disso, com muita ternura e compaixão para com essas pessoas que são violentadas na sua dignidade, assumiu esse tema que realmente
grave, é sério, e que aqueles que exploram fazem um grande comércio e oferem grandes lucros. Dizem que são cerca de 21 milhões de pessoas no mundo que são vítimas do tráfico humano e que o lucro é de 32 bilhões. Então é uma fortuna. E isso a gente percebe então que é realmente desumano fazer uma coisa dessas. E é um problema social muito grave no Brasil, que foi relatado, inclusive, em uma novela da Rede Globo. Salve Jorge. Exatamente, que retratou muito esse problema. Na nossa região, Dom Diamantino, você conhece algum problema como esse de tráfico de pessoas? Já ouviu falar? Como somos uma região cafeeira e também, em parte, também a Canavieira ali ao lado da nossa diocese, perto de Alfenas e Guaxupé, entre Alfenas e Guaxupé, então nós temos esse fenômeno também migratório de pessoas, sobretudo homens, que vêm do norte de Minas, que é uma região mais carente, e também do sul da Bahia, na região de Vitória da Conquista. E esses homens e rapazes vêm para a colheita, a apanha do café, também aqui em Varginha, em Lambari, em Campanha mesmo, em Três Pontas, em Campos Gerais e outras cidades. Então a afluência de trabalhadores sazonais, ela é também frequente, todos os anos vêm pessoas. Inclusive alguns até ficam. Agora, a situação, eles já sabem que vem para isso, mas às vezes a situação dos próprios alojamentos deixa a desejar. A remuneração também. A remuneração também, então eles têm que trabalhar muito para ganhar, e alguns até com bastante estafa. Depois também a alimentação não é sempre a mais adequada e a gente vê que há sempre necessidades a satisfazer. Graças a Deus, de uns anos para cá, nós contamos com o auxílio de 2 padres missionários escalabrinianos, também chamados carlistas, que residem lá no Itaci, que já é um distritozinho de Carmo de Rio Claro, mas pertence à nossa diocese. E morando ali, um deles sempre viaja para atender também religiosamente e evangelicamente esses irmãos que se dispersam nesta região nossa da Diocese da Campanha e também um pouco além na Diocese de Guaxupé. Então eles estão conscientizando também as comunidades que devem receber com fraternidade, com misericórdia e solidariedade esses irmãos que vêm do norte de Minas ou do sul da Bahia e aí então acolher, ajudar, também a matar a saudade, a participarem e a deixarem que eles se integrem na própria cultura local. Então, nem sempre é fácil, porque alguns também têm apenas o interesse de melhorar de condições de vida para depois juntarem um dinheirinho e levarem para a família. Então, a gente percebe que nem sempre é fácil, mas alguma coisa pode ser feita e até melhorada para atender-os melhor esses nossos irmãos que vêm de outras regiões do estado de Minas ou do sul da Bahia. Dom Diamantino, o tema da campanha mostra algumas correntes e mostra realmente o tráfico, né, de pessoas e tudo. Quais são as outras correntes que nos prendem cada vez mais nesse mundo do nosso dia a dia mesmo e que a Quaresma quer essa reflexão, que a gente deixe de lado essas correntes do nosso dia a dia? Exato. Cada um de nós é assolado por 1001 provocações e também elas vêm não apenas do capeta, como a gente diz, mas elas também são provocadas pelas nossas próprias paixões desenfreadas. E uma delas é o egoísmo. Eu estando bem, os outros que se lixem, né? Então essa é uma atitude realmente desfavorável para um clima de fraternidade. Então o egoísmo seria um desses problemas. Depois também a dominação. Eu não posso agora me julgar dono do outro, para eu dominá-lo, para eu usufruir dele, do seu trabalho, que seria então já outra corrente que é a exploração, né? E depois, indigno do ser humano, uma exploração que visa apenas o lucro e não o bem-estar do outro, ou então o próprio prazer, como no caso do turismo sexual, que também é sério aqui no nosso país, e que muitas vezes certas pessoas são praticamente até vendidas a preço baixo para depois os cafetões ganharem altos lucros. Então a gente vê que há certas correntes das quais nós, com o tempo penitencial que vivemos, abrandá-las e até, se for possível, superá-las, libertar-nos
desses grilhões, dessas correntes, para vivermos na dignidade de filhos e filhos de Deus e assim também acolhermos uns aos outros no respeito, na dignidade e também na solidariedade fraterna. Uhum. Dom Diamantino, a gente está terminando então o primeiro bloco, a gente volta para o segundo conversando sobre esses assuntos relacionados à Igreja Católica. Então eu estou conversando com o bispo da Diocese de Campanha, Dom Diamantino Prata de Carvalho. Fique conosco, voltamos daqui a pouco. Voltamos com Conversa Franca. Hoje eu estou entrevistando o bispo da Diocese de Campanha, Dom Diamantino Prata de Carvalho. Dom Diamantino, a gente já falou então em relação à campanha da fraternidade. Vou perguntar para o senhor agora em relação ao Papa Francisco. Um ano de pontificado, o que ele já conseguiu transformar na Igreja? Eu creio que antes de olharmos o que ele já fez em vistas da transformação da Igreja, é a surpresa que ele causou com o seu jeito de ser. Um jeito de ser muito simples, muito aberto e acolhedor, uma maneira de relacionar-se com as pessoas com muita ternura, com muito afeto. Eu mesmo experimentei isso ao participar da Jornada Mundial da Juventude, em julho passado. É um belo exemplo? Com certeza, é um exemplo que conquista também a todos. E quem não era simples está aprendendo a simplificar as coisas. Quem não era fraterno está aprendendo a ser mais irmão. E eu creio que só o próprio modo de ser desse Papa já é uma lição. Não precisa de já pensarmos só nas ações que ele está fazendo, nas reformas que ele quer e pretende fazer na Igreja, mas sobretudo a reforma da pessoa. E creio que pelo modo de ser dele, o jeito de ação dele, já é um grande exemplo e uma grande lição que dá a todos nós. Então eu creio que essa é a primeira. A segunda é realmente ele está tentando também simplificar as coisas na Igreja mesma, a partir também até de correção de rumos. E, por exemplo, a própria reforma da administração interna da Santa Sé. Querer unificar tudo para simplificar, para evitar também desvios e até tentação, falávamos da tentação do poder, da tentação do possuir, da tentação do prazer, que são comuns ao ser humano, são as tais paixões desregradas. E se a gente não as freia, elas aprontam, e é o ser humano que depois apronta. Então, tudo isso nos leva a crer que o pontificado de Francisco vai ser frutuoso para o bem da Igreja, para o bem da humanidade, porque ele também surpreende os outros líderes mundiais e o respeitam por esse seu jeito de ser simples, afável, profundamente humano. E eu creio que o que está faltando a nós todos é mais humanidade. É ser profundamente humano. O que significa humano? É ser do chão, é o humus, é ser fecundo também, chão fértil. E às vezes nós esquecemos isso, nem sabemos onde pisamos. Então precisamos de voltar a ser humanos, isto é, a saber onde pisamos. E aí onde pisamos também cultivar aquilo que é profundamente humano. Essa simplicidade, essa ternura, essa fraternidade, a compaixão também pelos pobres, como ele já tem demonstrado quando ele foi visitar os prófugos ou refugiados que vêm do norte da África e vêm para a Itália. Foi lá em Lampedusa, onde um barco todo afundou, dezenas de pessoas, e ele pediu mais humanidade. Essa foi a expressão dele aos países europeus, mais humanidade,
para com esses irmãos que fogem, às vezes, das situações cruéis de miséria, às vezes também por razões políticas, e que precisam de acolhimento, precisam também de de uma chance para viverem melhor. Então, ele surpreende precisamente por isso. Isso já está no Evangelho, sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes, já está no Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os aflitos, os pobres, os puros de coração, aqueles que promovem a paz. No fundo, ele está dando uma visão nova do Evangelho. Essa aqui é a atualização, essa aqui é a reforma. O senhor acha que foi o Papa para o tempo certo? Porque a igreja tem perdido cada vez mais fiéis. E aí, não vou falar nem de concorrência, mas a abertura de igrejas evangélicas, de outras seitas. É a igreja se transformando para se adaptar a esses novos tempos? Não seria para se adaptar, seria para estar aberta, acolhedora. Porque para você fundar uma igreja é fácil, você vai lá no cartório de registro, registra, paga uma taxa e abre. E você põe lá um aparelho de som, põe uma musiquinha, você fica lá falando alto e o pessoal vem, né? Então não é bem assim, essa proliferação de igrejinhas ou de eclesiolas não acontece, sobretudo nas grandes cidades. Mas eu creio que esse jeito de ser simples e fraterno é que leva a conquistar a pessoa. Eu posso também ter uma igreja cheia, e sempre onde eu saio tem as igrejas cheias, mas se eu vou lá dar bronca, o pessoal some, não é? Então depende do meu jeito de ser acolhedor, receptivo, simples, fraterno. Porque há um ditado português que reza: quem meu filho beija, minha boca adoça. Isso significa, se eu tenho carinho para com o seu filho, você também fica todo satisfeito, não é? Feliz. Então é isso aí. Então a gente não custa nada ser mais delicado, mais cortês e ao mesmo tempo mais afetuoso. É isso que conta, porque nós somos mais emoção e sentimento do que razão e intelecto, né? E às vezes nós pensamos que só os inteligentes é que têm vez. Nada disso. Porque ser inteligente não quer dizer que já sabe tudo. Mesmo que você tenha feito curso de jornalismo, também fiz jornalismo, ou curso de filosofia e teologia, já sei tudo. Não sei nada, estou aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. E essa humildade de sermos aprendizes, de sermos discípulos, é que nos enriquece e nos enobrece. E a igreja quer isso, a partir, sobretudo, do documento de Aparecida, em 2010, 2007, do qual o Papa Francisco também participou, como cardeal arcebispo de Buenos Aires, Mário Bergoglio. Então, lá está escrito, nós temos que voltar a sermos discípulos, isto é, seguidores de Jesus Cristo. O mestre é ele, nós somos apenas os eternos aprendizes, os alunos. E é por isso, então, que temos que ter essa abertura constante ao Evangelho de Jesus, que é sempre simples. Olhem os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, nem tecem, e são mais belos que as roupas de Salomão. Então essa simplicidade, essa ternura, também ela abriu o horizonte para nós a partir da própria natureza. Não temos que olhar a natureza. Isso falou na primeira mensagem que ele fez quando assumiu o pontificado a 19 de março do ano passado, festa de São José. Falou também sobre isso, depois de atender a todo mundo. Então ele já deu o seu programa naquela celebração e tem colocado em prática aquilo que se propôs fazer, né? Isso aqui importa, porque às vezes nós somos como que achamos que temos um programa, mas não o seguimos, né? Temos um programa de vida e depois a gente desiste ou desanima por qualquer complicação, por qualquer desagrado. Então nós temos que ser mais persistentes, mais perseverantes. Uma palavra também do Evangelho: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, Diamantino, o senhor falou aí um pouco de tolerância. Mas por que a igreja é um pouco intolerante com alguns temas? Por que ainda, se existe algum problema em relação à homossexualidade, por exemplo, em relação ao sexo e alguns outros paradigmas que a igreja ainda é intolerante? Não, a igreja olha a partir da teologia, isto é, do ocular de Deus. E nós, como povo de Deus, que já temos as nossas raízes lá no Antigo Testamento, no povo de Israel, que foi o povo eleito, então compreendemos que há uma
uma visão do mundo muito mais profunda do que essas agora aí, de que tem que... Agora não existe mais gênero, né? Não existe mais diferença entre masculino e feminino, que se isso seria cultura. Mas será que é verdade? No programa de educação estão pleiteando lá, tem uma briga lá no Congresso Nacional de aprovar esses direitos, de que na escola você tem que aprender que você não é nem macho nem fêmea, você sei lá o quê. Então, é isso mesmo, está lá escrito. De onde veio isso? É de uma cultura gay, não é? Não tem nada contra os gays. Agora, eles é que têm contra nós, pelo jeito, não é? Impor uma cultura não é próprio do ser humano. Por isso a igreja não impõe. Nós vamos impor o evangelho, vamos impor a nossa doutrina. Nós oferecemos, mas não impomos. Então, nós também temos as nossas normas, as nossas diretrizes, temos até o nosso direito canônico, mas, no fundo, não estamos impondo para você se você não é da nossa igreja. Agora, a igreja atende também com carinho os homossexuais. Existem experiências até muito sadias em que paróquias e, às vezes, padres e instituições acolhem também essas pessoas. Há uma celebração até especial, quando é possível, não é? É que, às vezes, a agressividade é tão grande que a igreja tem que se defender. O problema é esse. A agressividade, a violência com que se impõem as coisas é que nos deixa machucados. E às vezes a reação nossa pode ser contrária, mas o próprio Padre diz: quem sou eu para condenar alguém? Não estamos aqui para condenar, muito, também não para julgar. Nós estamos aqui para oferecer vida sadia, vida plena, aquilo que o próprio Cristo diz, a salvação, que vem da sua morte e da sua ressurreição. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Dom Diamantino. Vamos falar sobre Minha Chica. O senhor falou que esteve lá em Baipendi ontem, né, falando sobre isso. Como que foi para o senhor ter no seu mandato uma santa aqui na nossa região, uma beata? Para mim é uma graça, uma bênção especial, porque assim que eu assumi a diocese, eu assumi 2 de maio de 98, 12 de junho eu já fui a Três Pontas para a exumação dos restos mortais do Padre Vítor, Francisco de Paula Vítor. E dia 18, aniversário de sepultamento da Minha Chica, estivemos em Baipendi para fazermos também esse processo de exumação. E de lá para cá, eu me envolvi tanto com esse processo que estou tentando até fazer uma tese sobre isso, não é? E o mais impressionante é que lá antes de fazer o próprio reconhecimento, foi difícil, passamos horas lá, eu chego lá e sinto um perfume de rosas, assim, extraordinário, que envolvia toda a capela, toda a igreja. Eu perguntei para a irmã Miriam, que estava lá: irmão, o que é que você fez aqui, né? Você andou jogando perfume? Não, vem de lá, da sepultura. E realmente os pedreiros que abriram a sepultura, junto com o engenheiro, o Birajara, constataram também. Então, uma experiência bonita que levou a reconhecer que já da sua morte, mesmo ficando 4 dias insepulta, ela não exalava mau cheiro, mas sim perfume de rosas. E isso lembrou, até fiz o testemunho por escrito, que aquilo que Paulo diz: nós temos que exalar o doce perfume de Cristo. Então, e como a rosa é símbolo da caridade, do amor, então uma mulher que na sua vida longa, ela faleceu com cerca de 85 anos, soube praticar o amor para com Deus e o amor para com as pessoas, sobretudo para com os pobres. Essa sim foi humilde e simples e também acolhia a todos, às vezes também letrados, como o Visconde de Cruzeiro, como o doutor Monerá, aquele que descobriu a potencialidade terapêutica das águas de Queixabu, e foi ele que escreveu sobre ela. Um agnóstico, quer dizer, não acreditava muito em Deus, mas soube acreditar naquela pessoa, que ele revelou, quem sabe, a simplicidade do próprio Deus. Então, a gente se encanta com uma pessoa assim, tão santa, que viveu aquilo que Jesus ensinou para todos nós, a sermos realmente pessoas de fé. E a fé dela era tão grande que alguém lhe perguntou: como é que a senhora consegue alcançar a graça? Eu sou uma pobre analfabeta, mas eu rezo com fé e em Deus, pela intercessão de Maria Santíssima, me concede a graça. Então eu creio que nós também temos que ter uma fé simples, não uma fé dos intelectuais, até dos professores, mas uma fé simples, porque até os grandes professores e os intelectuais e até os grandes teólogos, quando são santos, também têm uma fé assim, do camponês, que sabe descobrir em cada sulco de terra
a beleza de Deus. Então, que nós temos também essa beleza de Deus que a nossa Beata Inha Chica percebia e intuía em seu coração, em sua mente, em toda a sua, todo o seu ser. E que nós pudéssemos assim ser também sensíveis aos apelos de Deus, que também nessa campanha da fraternidade nos interpela a olharmos com carinho e ternura esses irmãos e irmãs nossos que são raptados, traficados, às vezes até órgãos são arrancados para pesquisas, para transplantes, crianças às vezes que são também negociadas para serem adotadas lá fora e vai por aí. Então tivéssemos também essa candura, essa ternura para com as pessoas e assim realizar em nós e à nossa volta o projeto de Deus, é exemplo desta nossa querida bem-aventurada Inha Chica. Então, Diamantino, infelizmente a gente já está terminando o Conversa Franca, passa muito rápido, como eu disse o senhor. Foi engraçado que quando eu estava fazendo a abertura, quando eu falei a idade do senhor, o senhor deu uma risadinha. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, esse encerramento agora, o senhor está com 73 anos, muito bem vividos, né? O que vem pela frente? Qual que é a perspectiva do senhor à frente da Diocese da Campanha? Como que o senhor visualiza a Igreja Católica nos próximos anos? Bem, eu estou aí prevendo já que daqui a 2 anos eu tenho que entregar a carta de renúncia. E gostaria até que... 75 anos, então? 75, Eu quero ver se peço já antes, que é para o 75 estar liberado, porque não gostaria de ficar sobrecarregando ninguém. Mas eu estou ainda disposto, apesar de ter um acidente grave há 2 semanas atrás, estou aí. Foi só um susto, né, Dom Diamantino, um acidente? Um susto, mas o carro ficou todo... perda total. A gente viu pelo blog do Madeira que trabalha com a gente lá aqui, que o carro capotou, né? Ficou de cabeça para baixo. Exato, passou na hora que o acidente aconteceu. Então, mas apesar disso tudo, a gente quer continuar trabalhando na medida do possível. Estão me orientando a não dirigir assim com tanta frequência. Então agora estou sempre acompanhado de um motorista. Só que o menino que estava dirigindo para mim é iniciante, tem carteira apenas desde agosto. Então, coitadinho, se distraiu um pouco, mas estava até muito consciente, porque diz assim, só está cansado. É um pouquinho. E nisto aqui eles falam para valer, tem que desse tamanho. Mas tudo aconteceu sob a proteção de Deus. Eu tenho essa confiança profunda e essa fé de que Deus protege aqueles que se dedicam à sua causa, à causa do ser humano também. Então eu senti agora que Deus quer que eu continue trabalhando com todo o ardor, com todo o prazer a favor dos irmãos e das irmãs. E também eu creio que é fruto da oração de muita gente que ora pelo bispo todos os dias. Eu tenho essa certeza. E naquele domingo, dia 9 de março, eu ouvi da boca de uma senhora, no final da missa, que eu tinha presidido lá no Santuário de Santo Expedito, em Conceição das Pedras. Senhor Bispo, entre as muitas coisas, nós temos que dizer que rezamos todo dia pelo Senhor. Então, continua rezando, eu falei depois no final. Então, essa confiança, essa certeza, dá também como que novo ardor e nova dinâmica para a gente continuar no seu trabalho, que o trabalho não é para a gente, é para a igreja. Como homem da igreja, eu tenho que também agradecer a todas as pessoas que trabalham nesse sentido e também rezam nesse sentido. E agora também a todos que nos ouviram e nos assistiram a esse programa Conversa Franca, de que realmente foi um prazer estar com vocês. Deus os abençoe a todos. Diamantino, então muito obrigado. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Foi uma honra receber o bispo da Diocese de Campanha, Dom Diamantino Prata de Carvalho. Esta e outras edições podem ser vistas novamente em nosso site. Acesse www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco pelo telefone 3690-2710 ou 3690-2711 e também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e o Jornal Cidade. Mais uma vez, obrigado e até a próxima quarta-feira. Diamantino, foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Obrigado.